Boas. Então hoje vamos falar do grande jogo. É a designação que foi dada aos conflitos no Afeganistão após a queda do Império do Islâmico. Somos líderes afegãos que vamos tentar à batatada tentar coligar-nos ou com as tribos nativas do Afeganistão ou com os exércitos que invadiram o Afeganistão, o exército inglês e o exército russo. É um jogo de tensão política chamado Pax Pamir. Este é os pontos por bitites. Sou o Nuno Espinhal. Sou o João. O Urbani. É o Rodrigo. Vamos então falar um bocadinho do Pax Pamir. Um jogo económico e de simulação, digamos assim, dos conflitos no Afeganistão durante o século XIX. Tem um mercado de cartas, economia fechada. Nós, na nossa vez de jogar, vamos comprar cartas do mercado, vamos jogar cartas na nossa mesa ou fazer ações de cartas que já temos na mesa à nossa frente. Portanto, que é chamada corte. Estas ações permitem-nos fazer coisas como pôr exércitos no mapa, criar estradas, pôr espiões em diversas cartas, dominar territórios, colocar tribos, etc. por aí fora, de maneira a conseguirmos termos mais pontos de influência do que os outros líderes afegãos. O jogo termina-se após uma verificação de domínio, faça com que um dos jogadores tenha mais de 4 pontos de prestígio que o jogador que estiver imediatamente antes, ou então, quando aparece a última verificação de domínio, o jogador que finalizar com mais pontos. Pode ser 4 verificações ou pode ser menos, se as verificações de domínio saírem 2 juntas. Ele acontece imediatamente, mas só é feito uma verificação. Portanto, não temos muito controle de quantas vezes o jogo irá pontuar. De resto, as cartas permitem também fazer ações. Temos alguns tipos de regime diferentes, digamos assim, que são os naipes, que é o regime político, ou o regime militar, o económico e o de inteligência. Todos eles dão benefícios a cartas que pertençam a esse naipe, por assim dizer, e vamos estar nesta tensão até ao final do jogo. Isto é um jogo de 2019, isto é uma segunda edição, a primeira foi lançada em 2015, pronto, isto foi assim um projeto do Cold World, que é um senhor que faz uns jogos interessantes. Sim. Acho que vai ser uma terceira agora em 2023. 1 a 5 jogadores, 1 e 2 jogadores tem que ser utilizado um sistema de AI que eu por acaso nunca testei. Também não. Comecei a jogar uma vez a tentar o solo daquilo. Logo no início não tinha domínio sobre o jogo. É impossível de jogar sem dominar o jogo, porque aquilo obriga a saber tudo. O próprio AI faz as ações acontecerem, ou seja, é muito mais difícil. Ele está sempre da nossa coligação, portanto nunca conseguimos fazer um check de domínio positivo. Faz ali com que o jogo seja ainda mais tenso e um bocadinho difícil. Pronto, temos que pensar, além de poder ser um bocadinho demorado para um jogo solitário. A nível de complexidade, pronto, é um jogo já dos complexos, 45 a 120 minutos. Normalmente nós 120 minutos foi até mais ou menos o que acontece quando se joga mais do que uma vez. Porque depois as últimas rondas vão sendo mais pensadas, mais planeadas. Sim, tem um bocadinho. E esta é a apresentação vamos começar com prós e contras. Ok. Começo eu? Estou. Pronto, então, eu nos meus prós pus que o jogo é bastante interativo. Estamos sempre a tentar estragar as jogadas aos nossos adversários e vice-versa. Temos bastante controle naquilo que conseguimos fazer aos outros jogadores, ou algum, porque nunca sabemos o que é que todos os oponentes de todos os outros jogadores vão fazer, mas que acho que representa muito bem a tensão de um conflito. Acho que temos que estar sempre alerta para todos os lados, mesmo pessoas que estão coligadas ou que pertencem à mesma coligação que nós, que nos podem dar uma facada a meio do jogo, e temos de estar sempre atentos a como é que a coisa poderá evoluir. Uma das coisas que me agrada bastante no jogo é o design. Acho que está muito bom a nível de tanto de ilustrações da carta como o mapa ser um tapetezinho em que se coloca as tropas no tapete. Está um sistema interessante. Acho interessante que a colocação que as peças sejam
tanto podem ser um exército como uma estrada, conforme a maneira como são colocados. E acho que uma das coisas que eu vejo como vantagem no Pax Pamir é que é um jogo que queremos jogar mais vezes, porque quanto mais se joga, mais se controla tudo no jogo e mais o jogo fica interessante. Mais detalhes vês enquanto estás a jogar. Sim. Dás conta de mais das mais implicações, das coisas que consegues ter um bocadinho mais controle no que os outros jogadores estão a fazer, podemos tentar antecipar o que os outros jogadores estão a fazer. Temos mais controle na economia que existe no jogo, que é extremamente fechada, porque é uma economia fechada. Pronto. Portanto, se controlarmos dinheiro, os outros jogadores estão mais limitados. Portanto, temos assim uma série de coisas que ganha com o jogar muitas vezes. Eu aproveito para dizer já aqui uma coisa disso de jogar muitas vezes. Eu acho que o jogo puxa mesmo para jogar mais vezes, até porque é um jogo de história, como o Cold World gosta de fazer. E aprende-se, não é? Tudo ali tem contexto histórico e tem um background que depois também está explicado no livro de regras. As cartas têm um flavor text que ajudam a perceber quem é que são aqueles personagens e aqueles eventos. É um bocado aí, eu sempre gostei de jogos assim, jogos históricos que ensinam, como os da GMT, o Twilight Struggle, o Imperial Struggle, etc. E este jogo, quanto mais se joga, mais se aprende. É um jogo didático e, portanto, acho que sim, sem dúvida. Era um dos meus prós, era o flavor text do jogo, assim como a ilustração, todo o design do jogo. Os componentes. Os componentes. E aquelas moedinhas de metal são uma delícia. E o flavor text realmente é uma coisa que também te ajuda bastante, né? Podes ler a carta, saber quem é o senhor, o que é que ele fez. É sempre interessante. Embora aqui sejamos, para mim, o flavor text é uma coisa que eu não consigo reparar muito neste jogo. Estou demasiado preocupado em não perder nada do que está a acontecer na mesa para estar a ler um flavor text. Sim. Embora seja interessante depois do fim do jogo acabar, pegarem 2 ou 3 cartas e ler o que é que está ali. É um jogo que levas para o sofá a beber um chazinho e a ler o flavor text e as regras a dizer verdade, o que é que é. Verdade seja dita que me deu gozo fazer aqui a introdução do jogo, porque me obrigou a ler um bocadinho da história do Afeganistão, que é interessante, portanto puxa por isso. É um jogo que puxa para ir saber mais do tema. Claro. Porque realmente está bem conseguido neste ponto, sente-se ali uma tensão tão grande que dá a curiosidade de ver, mas este personagem aparece aqui porquê? Como é que ele aparece na história? Ou porque é que o Afeganistão teve, o que é que foi realmente este conflito no Afeganistão? Sei que eu estou desejoso de jogar o Pericles convosco, era aprender aquilo tudo. Acho que é um jogo que, lá está, devido à variedade de coisas que acontecem no tabuleiro, etc., é um jogo que nunca há 2 iguais. Portanto, em termos de rejogabilidade, acho que é quase perfeito, digamos assim. Ou perfeito mesmo. Sim, ficam sempre cartas de fora. Muitas. Portanto, não se tem sempre tudo acessível. Mesmo a 6, que nós chegamos a jogar a 6, ficavam muitas cartas de fora. A 5. O jogo já dá até a 5. Foi a 5. Sim, foi a 5. Mas mesmo a 5 ficam cartas de fora. Vocês já disseram os prós todos. Peço desculpa. Eu vou passar diretamente às duas contas. Só tenho um. E é um que quanto mais se joga desaparece, que é o facto de ser um bocado opaco para quem entra a jogar uma primeira vez. É a única coisa que tenho. Mas eu suponho que isto acontece em qualquer jogo, mas neste as condições de vitória são bastante sensíveis. Se ninguém souber exatamente como é que elas funcionam, nem sequer as vês chegar. Ou confundes-te e achas que uma é a outra e existe ali um bocado de problemática. Isso é a única coisa que eu acho. Mas lá está. Para alguém que está a começar e uma vez jogas 2 ou 3 vezes já tens isto mais do que controlar. Não é uma coisa tão evidente assim, não é? Mas faz parte da complexidade do próprio jogo. Sim. Eu quase não tenho nada a apontar. Eu estava a dizer, acho que é um jogo quase perfeito. Dentro do estilo que eu aprecio. Ok, bem, eu jogo jogos para me divertir e para aprender um bocado quando são de história. Aqui dá para aprender e eu acho o jogo divertido porque tem imensos twists, imensas facadas, não é? Eu não estava habituado a jogar jogos destes. Isto mexeu um bocado comigo, no bom sentido, porque eu estava habituado a estar numa facção e a dar tudo por aquela facção até ao fim do jogo e ser a melhor facção. E aqui eu não sou uma facção, eu sou um gajo extremamente egoísta, sou um homenzinho reles que tenta só safar-se no meio do lodo e levar o melhor para ele próprio, independentemente da facção onde está. Isso faz um bocado de confusão, mas a verdade é que torna o jogo divertido.
porque isso faz com que eu hoje esteja com a Rússia e estou super aliado de outro jogador que está com a Rússia e daqui a bocado é mais vantajoso de repente matar um agente russo e passar para os ingleses e assim é, e sem olhar para trás mudo de casaco como quem muda de cuecas. Pronto, portanto, isso torna o jogo um bocado imprevisível e divertido, na minha opinião. Mas temos que estar preparados para isso, porque eu comecei a jogar as primeiras vezes sem estar preparado para isso, a tentar jogar o jogo todo com uma facção e odiei o jogo. A verdade é essa, porque o jogo não foi feito para jogar assim. Depois comecei a sentir que realmente se jogarmos o jogo como ele deve ser jogado, ele ganha muito e torna-se um jogo muito rico, é verdade. Que é uma das coisas que eu achei fantástico no Pax Pamir. Eu não joguei muitos Pax, mas acho fantástico no Pax Pamir a questão de tu sentires mesmo a posição do que estás a fazer. Ou seja, Exato. tu és um líder afegão que vais chupar o máximo de influência aos exércitos que estão à tua volta. Ou seja, tens acesso aos russos, olha, precisava da vossa ajuda, mas visto que aquilo não está a ser uma ajuda para ti, não, venham cá ingleses que eu quero é ser o líder desta porcaria, não me interessa onde é que eu vou chafurdar. Claro. Pronto, e acho que está muito bem representado no jogo. O jogo dos vira-casacas até ótimo. Completamente. E não há lugar seguro, ninguém está seguro em não. Podes pensar que estás muito seguro alguém. Não. E normalmente, e não sei se vos acontece isto, mas quando há a primeira verificação de domínio, que uma pessoa fica para trás e pensa, ok, já fui. Os outros já vão lá à frente, passou mesmo completamente ao lado por mim, eu não estava a jogar este jogo. E de repente, a meio do jogo, tu vês que consegues, se conseguires fazer aquela jogada, saltas para a frente dos outros, assim, pronto, tchau, fiquem para trás e está tudo bem. Sim. Portanto, é um jogo que embora tenha aquela coisa de tu sentires que pronto, já fui, durante o jogo inteiro tu consegues tentar mitigar aquilo ao máximo. Completamente eliminado. Sim, mas isso tem a ver também com uma regra que eu ainda não tenho a certeza que adoro, que é a regra de o último dominance check valer o dobro. E eu às vezes sinto que isso só existe para dar hipóteses à malta que ficou para trás. E eu ainda não sei como é que me sinto em relação a essa regra. Eu acho que é para representar melhor a história. Eu também acho que sim. Que é o terminar com um acordo de paz. No fim. Ou seja, na base vais buscar o menos mal, mas e pô-lo como herói. Eu também acho que sim. Acho que é mais uma questão de representação do que ou pelo menos não tenha esse sentimento de ser para tentar safar quem está mais atrás. Porque o jogo é divertido mesmo que fiques atrás. Sim. Eu sinto isso. Eu se ficar com 0 pontos, eu estou muito divertido a jogar o jogo inteiro. Claro. Portanto, ficar em último, olha, correu mal, não joguei bem, mas não sinto que haja aí toda a gente a jogar contra mim. Não, é mesmo, tu dominas o teu próprio jogo. Sim, não tens nada. Exatamente. Por muito que te deem facadas e por muito que haja aquela coisa de toda a gente se reunir contra ti. Está bem, aqui tudo bem, existe. Mas eu junto-me à vossa coligação e agora? E acabou, exatamente. Aqui isso não existe. E eu posso falar como alguém que já presenciou muitos jogos em que isso acontece. Isso é impossível acontecer aqui, porque se alguém começa, se estão 3 numa facção e tu estás sozinho na outra, tu podes sempre ficar na facção deles e juntar-te ao gangue. Portanto, isso não é um problema, é verdade. Eu realmente o único contra que tu tinhas terminado os teus contras? Não, tinha aqui mais umas coisas, mas podes, se tem a ver, bem. Vamos misturando. Não, podes seguir. O que é que eu ia dizer? Gosto muito da questão da mecânica de as cartas terem ações secundárias e naipes. Ou seja, há a mecânica de que há 4 naipes diferentes e algumas cartas fazem o naipe vigente mudar, não é? E se nós tivermos cartas em jogo que têm ações secundárias do naipe vigente, podemos fazê-las de graça. Isso leva a um planeamento da nossa mão, do nosso tableau, como se diz hoje em dia no hobby, que é interessante, porque nós queremos equilibrar um bocadinho em todos os naipes, mas ao mesmo tempo especializar em determinadas coisas. E há 6 ações diferentes, se não me engano, não é? 5 ou 6, pronto. E nós não vamos conseguir ter todas, portanto temos que fazer algumas escolhas e gerir a mão e as cartas que compramos nesse sentido, que é outra coisa que eu acho interessante neste jogo, que é a parte económica, porque o dinheiro é sempre importante nos jogos, mas aqui o que acontece é que nós, com o dinheiro, nós temos que tentar poupar, porque o dinheiro é importante para comprar cartas,
mas temos que estar preparados para gastar o dinheiro à bruta, se for preciso, numa carta caríssima, porque às vezes aquela carta é o que vai dar o jogo. E não perceber isso, como eu não percebi no último jogo em que joguei, que podia ter comprado uma carta, mas pensei que ela ia ficar mais barata da próxima vez que eu jogasse, a carta já não chegou a mim e eu se calhar perdi o jogo por causa disso. E eu estava cheio de dinheiro, eu não precisava de ter poupado aquele dinheiro. Portanto, as pessoas têm que também ter algum desprendimento para poder comprar mercenários. No fundo, o dinheiro serve para isso. Acho que realmente a economia do jogo é exatamente essa. Tu podes tentar controlar a economia e acho que se deve tentar controlar a economia, mas é só para poderes comprar a carta que tu precisas no momento exato. É gastar o dinheiro nesse momento. E sem problemas, gasta tudo se for preciso. E eu não tinha percebido isso, ontem percebi. Pronto, eu tenho que assinalar só um contra do jogo. Eu só tenho um contra para mim no jogo, que é diferente. O João falou na opacidade do primeiro jogador. Para mim é um dos contras do jogo. É pôr um jogador novo no jogo é terrível. Piora drasticamente o ter que explicar o jogo, porque calhou-me uma vez ter que explicar e eu abri o jogo e pensei, eu não sei explicar este jogo. Porque o jogo tem tanta complexidade e tu não queres deixar o jogador sem acesso a toda a informação que se faz no jogo. As regras são simples, só que como é que tu fazes com que a pessoa perceba as regras? Por cima, porque tem isto que o Rodrigo porque tem estas nuances dos naipes. Ninguém é de uma facção e portanto que é uma coisa pouco comum. Portanto é um bocado difícil tu mesmo explicar pelo que as tema é peças são toda a difícil, gente. sim. É assim, é um bocado um pesadelo de explicar. Para mim é um dos contras do jogo, é um pesadelo de explicar. É ir jogando e aprendendo, no fundo. Acho que... Mas num jogo com esta complexidade, tu podes correr o risco de ir jogando e aprendendo a pessoa não ter gostado mesmo nada do jogo porque não teve explicação do jogo. Pois, e não querer repetir. Porque não soube, porque não teve informação suficiente para saber o que é que estava a fazer. E é um jogo que acontece isso na primeira vez que se joga. Ou está disponível para jogar a primeira vez e saber, ok, eu não vou perceber nada do jogo, vou jogar o jogo até ao fim, mas sem perceber nada, e aquilo vai fazendo clique com o seu tempo. E eu acho que eu notei isso da última vez que nós jogámos, esta última vez que jogámos, eu notei que tu já estavas quase a fazer o clique para o jogo, embora tenhas feito ali. Acho que fiz no final, ainda com alguns erros. Mas é um jogo daqueles que tu vais jogando até ao dia em que de repente percebi o jogo, percebi como é que isto joga, e o jogo tem uma dimensão depois brutal, claro, porque quando tu fazes aquele clique o jogo fica excelente. Mas para mim isso é a marca de um bom jogo, não é? Eu acho que hoje em dia, felizmente ou infelizmente, temos imensos jogos para jogar e isso faz um bocadinho com que não se explore tantas vezes os mesmos jogos, mas a verdade é que há jogos que ganham com isso. E para mim isso não é um defeito, é uma virtude dos jogos. Eu prefiro explorar a fundo um jogo do que estar constantemente a jogar jogos novos. E este jogo sem dúvida ganha com isso. Eu quase que tive que ser obrigado a jogar o jogo uma segunda vez. E seria o tipo de jogo que eu gosto. É jogo de guerra, é jogo histórico, tem contexto, interação. Portanto nem é por não ser o meu tipo de jogo, mas não o compreendi. Tendo existido, o jogo revelou-se e agora sou eu se calhar a dizer vamos jogar outra vez. Então bora. Eu só tenho uma coisa que eu tenho uma dúvida, porque obviamente há bocado estávamos a falar de mudar de facção. E realmente eu acho que esse é o ponto especial do jogo, que é nunca estares demasiado agarrado a uma facção. E estás pronto para saltar para outra quando essa outra te der mais vantagens do que tu estás. E a minha dúvida é que não sei se... A minha dúvida é o que é que os gifts fazem. Que os gifts é uma coisa talvez um bocado complicada para explicar em 15 minutos, mas os gifts são oferendas que compramos que nos dão prestígio numa determinada facção. Qual é que é a função? É uma dúvida, porque eu nunca compro gifts. É a construção de uma estátua no meio da cidade para que as pessoas todas que estão à tua volta digam este líder é espetacular, que compra oferendas para nós. Mas portanto, na jogabilidade é um espião que sai do mar, é um cilindro que exatamente. Sai. Tu quando os gifts servem para falhares os dominance checks. Mas o que também está a fazer, e lá estás a gastar, não para perder, porque quando o dominance check é válido, é exército. Os exércitos andaram à chapada. Quando o dominance check falha. Quando falha o dominance check, portanto não há nenhum domínio. Eles vão ver quem é o líder que fez mais ofrendazinhas ao gente. Também serve para dominance check, porque os gifts também contam como prestígio. Para o dominance check, se o dominance check for positivo. Verdade. Sim.
Eu entendo isso, a minha questão é, eu nunca compro Mas é barato. gift. Mas Sai mais barato do que comprar implica- aquela carta que te fazia gastar mais um espião, por exemplo. Também é verdade. E às vezes não tens dinheiro para comprar aquela carta. E tens... Ontem foi o que me pôs em segundo lugar. Sim, realmente sim. Tu Foi tinhas aquele um gift que eu comprei porque eu estava empatado com o Nuno em cilindros e comprei um gift. E fiquei à frente. Foi que me deu a vitória. Pronto, se te queres gabar. Afinal de contas era esse gift. Era isso, mas sim, esta vez vocês têm razão. Pronto, e acho que Sim. falámos do Pax Já Família. Até a uma próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Telegram. Procurem por Pontos e Bitites. Façam like nos podcasts. Façam like nos podcasts. Muito obrigado. Falem connosco, comentem o que é que acharam também do Pax Família, ou se já tiveram a oportunidade de experimentar. É um jogo que nós os 4 recomendamos pelos vídeos. Sem dúvida. Sim. Bastante. Adeus. Até à próxima. Obrigado.